Voltei, episódio 3. Deixa eu falar então, o que eu vou fazer? Resolvi dar um nome para essa série de vários episódios, de várias histórias, né, da minha vida. Comecei ali contando do restaurante, daí me empolguei, cara, tem muita história linda. A partir do restaurante, depois tem muitas outras histórias e que talvez você queira saber, queira se descontrair, ouvir enquanto você lava uma louça. Então, o que eu resolvi fazer? Um podcast, Receitas de Mim, tá? Lindo nome, né? Eu amei, amei esse nome. Quando ele veio assim, foi isso, receitas de mim. Quais foram as receitas que fizeram Drica? Isso pode ser um registro, se você não tem interesse em ouvir, tá tudo certo, né? Tem quem tenha interesse em estar aqui, se inspirar, ouvir, trocar, saber mais como é que foi essa trajetória até aqui. Então, eu tô aqui pra gente compartilhar receitas de mim. Isso vou levar para o Spotify, tá? Tô fazendo aqui no YouTube. Se algum dia isso desaparecer do YouTube, você sabe onde me achar. Vai no Spotify que você vai me achar lá de algum jeito. Coloca no Google Receitas de Mim, cadê a Drica? E você vai achar mais histórias como essa, se acontecer algum dia de sumir por aqui. A gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Bom, então, o que eu estava contando para vocês do restaurante? Cheguei até o caderninho, mas vou fazer uma pausa. Por quê? Do caderninho, antes do caderninho, preciso contar para vocês uma parte muito importante. Fiquei ali empolgada na história da pimenta e esqueci de falar o detalhe mais importante. Eu sou uma pessoa muito observadora, né? Sou virginiana e sou muito observadora. E aí, o que eu observei quando eu cheguei no restaurante naquele dia daquele pega para capar mais fino, mais rápido, mais fino, mais rápido, não era? Quando eu cheguei nesse restaurante, eu observadora que sou, observei as pessoas à minha volta. E o que aconteceu? Não vi mulheres. Não vi mulheres. Pensei, será que não é permitido que mulheres trabalhem aqui? Não, mas senão eles não me chamariam para o teste, né? Óbvio. Bom, só vi homens. Todos os homens que eu via eram o quê? Asiáticos, cabeça raspada. Vi um ou outro italiano, cabeça raspada. Sempre cabeça raspada é esse padrão. Enquanto eu estava lá fazendo meu teste, que o cara estava gritando mais fino, mais rápido, mais fino, mais rápido. Quando eu entrei no ônibus, que fui embora chorando, que eu contei para vocês, que liguei para minha mãe, nananana, toda aquela história. Eu falei, cara, se eu passar nesse teste, se por um acaso vier alguma coisa lá de cima e eu passar nesse teste, eu vou raspar minha cabeça, porque eu não vou ser mulherzinha nesse restaurante. Se esse cara me tratou desse jeito no dia do teste, que eu tava com o cabelo preso, ele já me deu uma bronca, que tinha que prender mais o cabelo e tal. E aí eu pensei, bom, se eu, já nesse dia do teste, de me sentir desconfortável por ser uma mulher e ter cabelos compridos ali, e não vi ninguém com cabelos soltos nem cabelos compridos ali, vou raspar minha cabeça para eu ser exatamente me mesclar no meio deles. Isso é muito importante quando a gente está entrando num ambiente novo, né? Quando você está entrando num ambiente novo, você já chega toda cheia de pompa, pá, vou botar do meu jeito? Não, né? O negócio está todo formado, é um restaurante estrelado, e eu cheguei pianinho. Tá bom, me conta como é que eu faço, que depois eu vou fazendo, né? Não dá para você chegar, tal. E aí, então, aos poucos eu fui aprendendo ali, né? Fui coisa. Mas raspei minha cabeça. E no primeiro dia de trabalho, quando ele me ligou lá, aquele dia que ele me ligou, falou: Drica, você passou, Adriana, quero te convidar para trabalhar aqui. Na mesma hora, fui numa barbearia e raspei minha cabeça. Posso falar? Foi uma delícia. E para mim, naquele momento, foi extremamente importante por duas questões. Primeiro, essa questão da cozinha, né? Porque o cabelo é uma preocupação na cozinha. Se você não sabe disso, eu te conto agora. Todo e qualquer lugar que você chega, você tem que estar de cabelo preso. E eu tava com cabelo mais ou menos como eu tô agora, cabelo que não dá para prender muito. Então eu ia pagar o maior mico no restaurante de touca. Essa touca ia parecer um cogumelo na minha cabeça, uma melancia, chamar muita atenção. E todo mundo ia ver que eu era mulher e tem essa questão, tá? Tem essa questão. A gastronomia é muito machista, né? A cozinha é muito machista, é um ambiente muito machista. Sério, Drica, sério. A cozinha profissional é um ambiente machista. Podemos falar mais sobre esse tema, posso trazer mais elementos sobre isso de vivências que eu tive ao longo da vida para chegar aonde eu cheguei nessa conclusão. Então, o ambiente de cozinha, ele é machista. Ali nesse restaurante, principalmente, só tinha homem, quase não tinha mulher, né? Bom, e aí o que acontece?
Ele é um ambiente machista e é porque se considera o homem numa cozinha profissional e a mulher é o quê? Dona de casa, sabe? Ah, não, mas cozinheiro profissional mesmo é homem. Mulher é dona de casa. Mulher não faz mais que obrigação, tá? Então, só fazendo essa correlação, você já entende todo o resto que eu posso explorar mais pra frente em outros vídeos, falando sobre essa questão do machismo na cozinha. Por que eu tô contando toda essa história, né? Porque exatamente quando o caderninho foi descoberto, finalmente, esqueci o caderninho no negócio, santo caderninho, e o cara achou o caderninho e ele me promoveu, né? Bom, nesse meio tempo, eu vi outras mulheres, tá, gente? Não é assim, né? Não trabalhavam mulheres. Eu vi, mas trabalhavam muito no salão. Na cozinha, que tinham que umas 40 pessoas, eu tinha visto 4 mulheres. 4. Ou seja, 10% do restaurante só era de mulheres. E aí, quando esse chefe foi me promover, bom, aí o que acontece? Eu falei pra vocês, contei pra vocês como é que era lá um negocinho quando você chegava, que tinha as caixinhas, e eu tava na caixinha amarela. A caixinha amarela era a salinha do camarão, né? Quando eu cheguei no dia seguinte, depois da promoção, né? Quando eu fui promovida, que eu fui pra cozinha mesmo, eu cheguei e tava numa outra caixinha. A caixinha agora era azul, sei lá, roxa, não lembro a cor da caixinha. Mas aí eu cheguei, e aí quero contar pra vocês esse primeiro dia de promoção, né? Uau, Drica, finalmente entrou na cozinha. Gente, eu nem dormi à noite. Nem dormi à noite, de tanta ansiedade. Ai, vai ser meu primeiro dia no Mr. Wong's, finalmente na cozinha, né? Porque até então eu tava onde? Tava lá na salinha, tava lá nos bastidores, não é isso? E eu ia pra cozinha. Nossa, cara, ai, vocês têm noção do que significa para uma cozinheira aprendiz como eu naquele momento estar indo para a cozinha de um restaurante estrelado, sabe? Para mim era tipo, uau, eu achei que eu fosse demorar 10 anos para chegar até aqui. Quando eu cheguei em 2 meses, tem alguma coisa de surreal, muito lindo acontecendo, sabe? E eu tava lá nesse restaurante estrelado, cara, assim, ó. Eu era muito apaixonada. Eu sorria pra todo mundo, eu tava muito apaixonada com tudo aquilo que eu tava vivendo. Parecia um sonho. Imagina, eu era engenheira, eu nem imaginava na minha vida poder trabalhar numa cozinha, ainda mais de um restaurante 2 estrelas Michelin. Tipo, cara, assim, ó, é surreal. Fora o que eu tava vivendo na escola também. E você sabe que eu ganhei uma bolsa, né? Eu não fui pra lá. Eu fui escolhida, a única premiada no mundo todo, para ir fazer Cordon Bleu naquela data, naquela escola, né? E então, assim, tudo era muito um presente, sabe? Eu estar naquela escola, eu me lembro, assim, nossa, do primeiro dia, de quando eu cheguei, de olhar aqueles equipamentos, aquelas facas, e ficar, tipo, maravilhada, assim, de coisas que eu nunca tive acesso antes, até esse momento, né? E lá nesse Mr. Wong era só a prática desse, imagina, um restaurante 2 estrelas Michelin, então era muitos processos, câmera fria, tu entrava na geladeira, não existe geladeira, existe câmera fria, tu entra na câmera fria, então eu tava maravilhada. 6 da manhã, estava lá sentada eu na porta do Mr. Wong, que antes eu chegava, no primeiro dia eu fiquei sentada na porta, daí veio o italianinho falar comigo, me levou lá, me mostrou os quadradinhos. Agora, o que acontece? Eu tinha que chegar 1 hora mais cedo, porque antes eu chegava às 7 ou 8, sei lá, não lembro direito. Mas eu lembro que eu chegava e já estava funcionando. E aí o chefe me falou, a partir de agora você vai chegar às 6. E eu, tá bom, 6 horas da manhã eu tava lá. Imagina que eu saí da minha casa 4h15 para conseguir chegar lá às 6 horas da manhã. Cara, isso é uma pessoa que quer muito essa vida, sabe? Quer muito, porque eu acordar 4 horas da manhã, ir para lá. Eu trabalhava em 2 restaurantes, eu trabalhava lá, saía de lá, ia para outro restaurante e era longe. Cara, era porque você tem que querer muito esse bagulho, assim, né? Tipo, eu tava lá fora, em Sydney, sozinha, sem família, sem amigos, sem ninguém, assim, com aquele desejo, com aquela gana, com aquela vontade de fazer acontecer na minha vida, sabe? E aí, cheguei finalmente para trabalhar. Tá? Aí o que aconteceu? Cheguei e fiquei sentadinha lá porque era 6 horas da manhã, não dava para abrir, entrar no restaurante e ver qual era o quadradinho, não estava aberto. Então fiquei esperando, né? Nisso que eu fiquei esperando, eu comecei a ver, porque óbvio que eu não cheguei às 6, cheguei 5h30, que saí de casa 4, nem dormi à noite.
E aí, cheguei lá às 5h30 da manhã, e aí eu comecei a ver vários fornecedores trazendo várias coisas e deixando ali na porta. Tipo, tinha umas florzinhas, uns brotinhos, uns pacotes de hortifruti, assim, gigante. Os caras deixando ali na porta e indo embora. Tipo, e eu, oh, meu Deus, como é que eu vou fazer isso pra pôr isso pra dentro? O que eu tenho que fazer com isso? Fiquei meio perdida ali, mas não sabia o que fazer. Um frio do cacete, não sabia o que fazer. Fiquei esperando, então, alguém chegar. Daí chegou o italianinho que eu conhecia, né? Daí eu falei com ele, italianinho, me ajuda. Não lembro o nome dele. Mas vem aqui, me ajuda, o que eu tenho que fazer? Ele me transferiu para outra. Daí ele foi lá comigo no quadro e falou, não, agora você é roxinha, não é mais minha. Eu não sei mais o que você vai fazer. Eu sei com quem você vai trabalhar. Ele respirou fundo e falou, te prepara. Eu sei com quem tu vai trabalhar. E me levou até a mulher só. É com ela. E saiu fora. Nem falou nada, não falou, não me apresentou pra ela. Tudo que o cara tinha sido gente boa comigo nos últimos 2 meses, ele foi assim, tipo, tá entregue. Falei, meu Deus, né? Aí eu cheguei com sorrisão. Oi, tudo bem? Cara, a mulher não respondeu. Abaixou a cabeça, pega as coisas que estão lá fora e traz pra cá, começa a organizar. Tá bom, né? Eu nem sabia o que era que tinha que pegar, a mulher mandando eu pegar. Só que, tipo, nesse momento, quando eu cheguei lá fora, eu percebi que todo mundo, todas as outras coisas que todo mundo ia usar já tinham pego. Só faltava as nossas, estava atrasada, porque ela achava que eu estava atrasada e ela já estava brava. Né? E assim foi. Cheguei do hortifruti, cheguei lá de fora, botei as coisas, organizei, ela me deu só bronca, só bronca, só bronca. Não pode pôr isso, não pode pôr aquilo, não pode isso, não pode aquilo, me controlando. Tudo que eu fazia, não me ensinava antes de fazer. Mas aí eu começava a fazer, não é assim que faz, sabe? Ai, chata, chata. Não tava me recebendo muito legal e eu não tava entendendo por que ela não tava me recebendo muito legal, né? Enfim, eis que ela fala assim pra mim, você sabe onde fica o estoque? Não. Nunca fui lá. Como você trabalha aqui há 2 meses e não foi no estoque? Falei, não fui lá. Você tem o cartão que te autoriza a entrar lá? Falei, eu acho que não, porque eu nunca fui lá, né? Aí ela falou assim, se vira, eu vou te dar uma lista com ingredientes, você vai lá embaixo e vai buscar. É lá embaixo, você vai ter que descer o elevador, tinha um elevador dentro do restaurante. Você vai ter que descer o elevador e ir lá. Chegando lá, alguém abre a porta pra você. Se vira. Me deu a lista, né? Anotei a lista. Beleza, chegou lá na porta, desci o negócio. Bom, pá. Desci o negócio, entrei no elevador, que eu desci o elevador, já começou por aí. Que eu já precisava colocar o crachá pra abrir a porta do elevador. Tipo, você abrir a porta do elevador já era um estoque. Então, sem o cartão que autoriza, não abre. Bom, daí já... Fiquei presa no elevador. Falei, bom, vou subir de novo, vou esperar até alguém vai descer nesse estoque, eu pego carona, né, e tal. Aí o que aconteceu exatamente isso? Eu fiquei esperando quando vi tava vindo alguém. Opa, pá. Daí desci no estoque, desci, a sorte era um cara bem gente boa assim, asiático. E aí ele desceu comigo assim. E aí quando chegou lá, no estoque, eu fui olhar a lista de ingredientes que ela tinha me passado, e aí tava tipo assim, ó, ginger oil. Não é ginger oil, não é um bom exemplo. Mas tava tipo, como é que chama? Sesame oil. Sesame oil, que é óleo de gergelim, por exemplo. Sesame oil. Daí eu olhei aqui, tá. Você olha na prateleira assim, ó, não tem sesame oil, né? Eu comecei a procurar, só que eu não consegui, quer dizer, tinha, mas eu não conseguia ler, porque o nome dos ingredientes estava tudo em chinês, cara. Tudo. Ela tá rindo, nessa hora eu me dei conta. Ela tá lá em cima rindo da minha cara, né? Isso aqui é trabalhar num restaurante 2 estrelas Michelin. Já começou por aí, tá? Não vou falar que o italiano não me avisou, ele me avisou. Aí, eu, esperta que sou, já fiz amizade com quem tinha descido comigo no elevador. Mostrei pra ele falou, essa mulher tá de sacanagem com essa cara, né? Falei, então, também tô percebendo isso aí, me ajuda, né? Vamos surpreender essa mulher, então, vou levar tudo, que aí ela vai ficar com a cara no chão. Aí tá. Aí peguei, enfiei tudo dentro da sacola, dentro da cestinha, levei lá pra ela, cheguei e ela falou...
Você conseguiu? Parabéns. Tá. Aí ela, o que ela fez? Me mandou pra salinha. Tem noção? Me mandou pra salinha do camarão. Falou, tu vai ficar lá cortando não sei o quê. Aí tá. Fiquei lá cortando não sei o quê. Passou a hora do serviço, que era o meu sonho, que eu queria ter visto. Mas eu vi. Porque nesse dia eu fiquei, né, na hora do serviço. Porque antes eles me dispensavam, eu tinha que ir embora depois. E então eu fiquei na hora do serviço. Então eu tinha que ficar na salinha picando as coisas que ela tinha me mandado picar. Mas eu consegui ver toda a movimentação. E já trouxe isso, observadora que sou. Vi toda a movimentação de todos aqueles garçons. Por quê? Você aí, que está me ouvindo contar essa história. Quero que você imagine junto comigo essa história. 240 lugares, né? Esse salão roda 3 vezes. Tem noção? Numa sexta-feira, na hora do almoço, esse salão roda 3 vezes. Então, 240, 240, 240, né? A gente para de servir 4 da tarde. Então, você imagina que 240. Então, quando o chefe canta, cara, olha, é emocionante. Quando o chefe canta, a comanda que chegou, porque você imagina que um restaurante como esse tem mesas de 16, de 20 lugares, de 14 lugares, e aí o garçom vai lá e faz o pedido de todo mundo ao mesmo tempo. O que acontece? Quando você está sentado num restaurante, você está com mais 20 pessoas, todos os pratos têm que chegar ao mesmo tempo para todo mundo comer ao mesmo tempo, não é verdade? Então, é exatamente assim que funciona. Então o garçom tirou a comanda, colocou para o chefe, chegou no chefe, ele canta. A cozinha tem que parar para ouvir o que o chefe está falando. Não tem como você falar alguma coisa enquanto o chefe está falando, porque você não pode perder. Se ele falar alguma coisa que está na sua praça, você tem que preparar. E ele só vai cantar para você no seu tempo de começar. Então, tipo, ele que pensa no tempo de começar o prato. Ele canta, você começa. Não pode, não importa o que você está fazendo. O chefe cantou, você tem que botar em cima do fogão. Você tem que fazer. Porque daqui a pouco você vai precisar entregar para ele, sem que ele precise te dar uma bronca, porque é isso. Ele cronometra na cabeça dele todos os pratos que estão naquela comanda, quanto tempo vai demorar cada um e começa a cantar. Então, ele chegou lá, ele lê a lista. Ele tem 3 pratos que demoram mais tempo. Ele vai fazer o quê? Nananana, cantou. O cara já começou a fazer. 20 minutos depois, que a hora que o negócio estiver quase pronto, os outros vão começar. E aí ele vai, ou 10 minutos depois, ou 5 minutos depois, tudo na cabeça do chefe. Tipo, cara, é muito surreal, sabe? É uma emoção muito grande assistir essa cena, ver essa cena acontecendo num restaurante estrelado, entender o que está acontecendo, né? Então, para mim, foi lindo, 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 lindo esse dia. Mesmo da mulher ter me enfiado na salinha, ter me xingado, não tem problema, não tem problema. Amanhã é um novo dia, amanhã eu venho, né? E ela vai me tratar melhor. Eu vou sorrir até essa mulher sorrir para mim. Assim eu termino esse episódio de hoje, contando para vocês que não foi fácil essa promoção. Aguardem cenas dos próximos capítulos, que essa mulher era Vou nem falar. Mas assim, eu não vou falar a palavra, mas vocês já sabem, já conseguem imaginar. Mas calma, que essa história vai longe, a fofoca é comprida e lá no final eu vou contar que eu descobri por que ela me tratava desse jeito. Beijo!